Um dos maiores medos das pessoas que praticam exercício físico regular é de se machucar. E em machucar, eu não estou me referindo aqui a um ralado no joelho, a um corte na mão, é de fazer uma, entre aspas, lesão ou um processo inflamatório em alguma região tendinosa, muscular, articular e coisas relativas a isso. Eu vou usar o exemplo de uma tendinite, que é uma coisa extremamente comum, independente da atividade física, do exercício físico, mais precisamente, que a pessoa realiza. Por exemplo, vou usar 2 exemplos aqui, vou até 3, mudei de ideia, vou fazer 3 exemplos. Corrida, que é uma coisa fácil de imaginar, musculação e um terceiro que vai ser fora da caixa, eu vou deixar para o final como surpresa. Pensando na corrida, que é a coisa mais fácil, as pessoas às vezes estão praticando ali de forma regular, fazem uma planilha, eu não estou falando aqui somente de uma pessoa que corre recreativamente ou faz 30 minutos de esteira na academia, estou falando de pessoas que praticam corrida de forma regular e treinam para uma prova como objetivo. Não são profissionais, são pessoas como nós, mas que exigem, que fazem um programa de treinamento regular semanal. Esse programa ele sofre progressões ao longo do tempo. Se a pessoa quer correr uma prova de 21 km e hoje ela corre 10 km, ela vai fazer um trabalho progressivo, porque ninguém dobra a distância de 10 para 21 km da noite para o dia. Ela tem que preparar o corpo, educar o corpo dela para aquela nova distância. E para isso também tem estratégia, tem planilhas que são seguidas, que os treinadores fazem para conseguir educar a musculatura desse atleta. Porém, ao longo desse processo, se algumas coisas não forem respeitadas, como o percentual de aumento de exigência de uma semana para outra, como sono, alimentação, hidratação, perda de peso, se essas coisas não forem respeitadas, a pessoa pode sim desenvolver um quadro de tendinite. E aí, ela cai aonde? No fisioterapeuta. E qual é o maior medo desse atleta? É ter que parar de correr. Se ele está se preparando para uma prova, ele vai ter que parar aquela atividade de treinamento para conseguir fazer a fisioterapia. Como é que fica o condicionamento dela? Segundo exemplo, musculação. A pessoa faz a musculação regularmente, vai tentando aumentar o peso de acordo com as semanas em que ela está fazendo o treinamento, mas por um movimento mal feito, ou porque estava um dia mais cansado porque não descansou bem, ela pode sim fazer uma exigência diferente e inflamar um tendão. É muito comum no ombro, por exemplo, na musculação, porque são exercícios mais avançados, já é um público bem diferente. A pessoa pode inflamar um tendão e ela fica com esse medo, vou ter que fazer o tratamento de fisioterapia, vou ter que parar minha musculação, vou perder força, como é que fica a minha progressão? Não tem que parar. A questão é essa, a gente não vai parar o tratamento fisioterapêutico enquanto a pessoa, o treinamento de força enquanto a pessoa está em tratamento fisioterapêutico. O mesmo vale para o corredor. A pessoa não vai parar de fazer a corrida enquanto está em tratamento fisioterapêutico. A gente brinca dizendo que é trocar a roda do carro com ele andando, trocar o pneu com o carro em movimento. Qual é o terceiro exemplo que eu trouxe? É sobre surf. Então a pessoa pratica o surf, ela pode ter uma dor no ombro. Isso é um caso clínico de uma pessoa que eu avaliei hoje. Um adulto de 48 anos, gosta muito de surfar e na remada sente o ombro após algum tempo fazendo a prática do surf. Mas não quer parar de surfar. O maior medo da pessoa é que o fisioterapeuta chega e fala assim, você está proibido, você não pode mais surfar. Você imagina como que isso pega para a pessoa que gosta de surfar, que gosta de correr, que gosta de fazer musculação, ter a proibição de fazer uma atividade, ainda que seja por uma janela de tempo específica, para fazer um tratamento. Então a nossa recomendação é mantenha a atividade, porém em menor intensidade. No caso da musculação, a gente vai fazer movimentos para esse ombro que está lesionado. Eu estou chamando de lesão, mas não necessariamente tem uma ruptura, é só uma inflamação. Para esse ombro que está acometido, vamos chamar assim, a gente vai propor atividade com menos exposição desse tendão, atividades de movimentos mais simples, para que a pessoa continue fazendo exercício de fortalecimento que é essencial para ela melhorar da tendinite. Na fisioterapia a gente vai fazer o quê? Algumas atitudes que são anti-inflamatórias, a gente vai desinflamar esse tecido. No caso do corredor, dependendo do caso, a gente pode ter um problema articular, como a gente pode ter um problema tendíneo, que a coisa mais comum sempre é, pensando em esporte, quase sempre é tendão.
Então vamos pegar uma tendinite do tendão de Aquiles. É a mesma coisa, a pessoa vai continuar correndo, porém em graus de intensidade muito menores. Ela vai continuar fazendo distâncias longas em ritmo menor. Ela de repente vai parar de fazer treinos em ladeira. Ela vai regular o tempo de exposição, porque a gente precisa manter esse condicionamento do atleta e a gente precisa da atividade em si para conseguir dar estímulo certo para o tendão. É claro que eu estou falando aqui de casos muito específicos. Isso não é uma regra que vale para 100% das pessoas. Nada no mundo é aplicável em 100% das pessoas. Sempre pode acontecer uma exceção. No caso do surf, é um pouco mais complexo, né? Porque não é só mexer em velocidade, não é só mexer em intensidade de treino. A pessoa está ali exposta a uma coisa que é uma força da natureza, que é a correnteza. A gente não percebe, mas o surfista, depois que ele pega a onda e chega na areia, ele tem que, se é que ele chega na areia, né? Ele tem que voltar para dentro da água, para a profundidade certa, para ele esperar o local certo da onda se formar. Então ele não está só remando para pegar a onda, ele tem que remar para voltar para dentro do mar. E às vezes a correnteza joga ele para outros cantos ali da praia que não são interessantes, então ele tem que estar sempre em movimento para tentar se posicionar bem. Não dá para controlar a intensidade da correnteza. Quais são os macetes? Tempo de exposição, reduzir essa exposição, reduzir essa frequência de remada, de repente descer 2 ondas, esperar um pouquinho, voltar para dentro do mar, ou descer uma onda, sair pela areia, dar a volta e depois entrar na água de novo, tentando driblar essas correntezas para conseguir entrar na água de forma mais fácil. Então existem diversas estratégias dependendo do esporte que a pessoa pratica para a gente conseguir manter esse carro em movimento enquanto o fisioterapeuta está ali trocando a roda, trocando esse pneu, para que a vida continue fluindo e que a pessoa continue tendo prazer na atividade que ela está tendo. Sempre relacionando tudo isso com a intensidade da tarefa que a pessoa está fazendo. Vamos em frente e até a próxima!